Olá, olá, meus alunos, minhas alunas, todo mundo bem? Preparados aí, bem animados para a aula de hoje? Então, vamos lá, que hoje é um dos assuntos mais importantes aí do direito previdenciário, é o que vocês já estavam esperando, né? Estudar sobre os benefícios, aposentadorias, auxílios, pensões, tudo isso daí. Nós vamos iniciar na aula de hoje, teremos vários blocos relacionados com esse assunto, porque é muito importante mesmo, um dos mais cobrados em prova. Então vamos lá. Aula de hoje, benefícios. Vamos trabalhar, fazer uma introdução sobre o que é salário de benefício, salário de contribuição. Vamos falar de renda mensal inicial e também falar detalhadamente sobre cada um desses benefícios da Previdência Social. Então é o seguinte, você não pode confundir esses dois conceitos, que é o conceito de salário de contribuição, que depois nós iremos estudar detalhadamente o que faz parte do salário de contribuição, o que não faz parte. Para de hoje, não precisa se preocupar muito com isso. E o que é salário de benefício? O salário de contribuição, ele é a base de cálculo da contribuição. Já o salário de benefício, ele é a base de cálculo para o benefício. Como assim, professor? Não entendi. Ó, vamos supor, essa pessoa aqui, esse exemplo aqui desse CNIS, né? Que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Nesse janeiro aqui de 2014, a pessoa ganhou R$ 1.349,80. Então, isso daqui, essa remuneração, foi o salário de contribuição dela. Foi aqui onde teve a contribuição previdenciária, a base de cálculo da contribuição. Já nesse ano aqui, já aumentou, foi para 2.400. Então aqui, consequentemente, aumenta a contribuição também. Então aqui é o salário de contribuição. E vocês podem observar que eu tenho vários salários de contribuição aqui, durante o tempo, né, que a pessoa passa trabalhando, passa contribuindo. Não necessariamente, não quer dizer que o benefício que ela vai receber vai ser de 1.300, vai ser de 1.400. Não, o que eu tenho aqui são salários de contribuição. No final de tudo, eu vou fazer uma média, pegar tudo isso daqui, porque tem períodos que a pessoa ganha mais, tem períodos que ela ganha menos. Então, eu faço uma média e aí eu tenho o salário de benefício. Esse salário de benefício, professor, já é o que a pessoa vai receber? Depende. Às vezes sim, às vezes não. Por que, professor? Às vezes sim, às vezes não. Porque tem alguns benefícios, por exemplo, que paga 100% do salário de benefício. O que der lá, a pessoa vai receber. Mas já tem outros que pagam 50%. Então, a média que tiver lá, vamos supor, se a média der R$ 2.000, a pessoa vai receber R$ 1.000. Tem outros, que é o que a gente vai trabalhar na aula de hoje, que paga 91% do salário de benefício. Então, eu faço uma média e não necessariamente o que tiver naquela média, que é chamado de salário de benefício, é o que a pessoa vai receber. Beleza? Mas vocês vão compreender bem direitinho isso daí nas próximas aulas. Então, o conceito de salário de benefício está no regulamento da Previdência Social, no artigo 31. Salário de benefício é o valor básico utilizado para o cálculo da renda mensal dos benefícios. Conforme eu falei aqui, ó, é a base de cálculo para os benefícios. Salário de contribuição é a base de cálculo para a contribuição, saber quanto é que você vai pagar. Se você vai pagar menos, se você vai pagar mais. E conforme vai aumentando também a alíquota. Então, o salário de contribuição ele serve para isso daí, para analisar quanto é que você vai pagar de contribuição previdenciária. De prestação continuada, inclusive aqueles regidos por normas especiais, exceto salário família, pensão por morte, salário maternidade, auxílio reclusão e demais benefícios previstos em legislação especial. Então, é muito importante você conhecer esse exceto. Mas, professor, por que o artigo 31 trouxe esse exceto? É porque alguns benefícios, a forma de calcular é diferente. Por exemplo, o salário família, ele é pago por cotas.
dependendo da quantidade de filhos. Ele não tem muita relação com o salário de benefício. É uma cota, geralmente, de R$ 50 que a pessoa recebe por cada filho, cada dependente que ela tem que se enquadre dentro das condições. Da mesma forma, as regras para pensão por morte, salário maternidade, auxílio reclusão e assim por diante. Para você lembrar, você lembra desse FAMEP aqui. O F, você vai lembrar de família, nessa área de família. O A, você lembra aí do auxílio reclusão. O M, maternidade. O E, você vai lembrar aqui da legislação especial. E o P, pensão por morte. Porque podem existir dois tipos de questões em prova. Uma questão literal, cobrando o texto do regulamento, o texto da Lei 8.213, ou uma questão trazendo uma situação hipotética. A segunda é mais provável, tem uma situação hipotética e você interpretar e utilizar o que você sabe. Mas a gente não pode deixar de lado o texto de lei, beleza? Então vamos lá. Aí tem aqui o artigo 32, trazendo realmente como é que eu vou calcular esse salário de benefício. Então você percebe que tem várias informações aqui, mas eu vou resumir. Tudo que está aqui no artigo 32 nessas três informações. Então, o salário de benefício é a média aritmética simples dos salários de contribuição correspondente a 100%. Cuidado com isso daqui. 100% do período contributivo, atualizados monetariamente. Esse índice que eu vou atualizar aqui, os benefícios, é o chamado INPC, onde eu vou atualizar os benefícios da Previdência Social. Como assim, professor? Olha aqui um exemplo. Em 96, essa pessoa pagou R$ 1.000, 1.001 de contribuição. Mas em 1996, R$ 1.000 era uma coisa. Hoje, R$ 1.000 é totalmente diferente, né? O poder de compra vai aumentando. Então, eu tenho que atualizar. E eu fazendo a atualização pelo INPC, esse valor corrigido hoje equivale a 3.627. E assim eu vou fazendo. Então, eu tenho que corrigir esses valores através do índice do INPC, porque senão a pessoa vai ganhar muito pouco, né? Naquela época, R$ 1.000 era uma coisa, hoje R$ 1.000 já é totalmente diferente. Então, tem que atualizar realmente por esse índice aí do INPC, beleza? E outra coisa interessante, quando eu falo aqui no artigo 22, que ele fala que eu vou levar em conta o período contributivo desde a competência de julho de 94 para frente. Por que isso? Porque que ele fala que quando eu vou calcular o salário de benefício, eu só vou pegar de julho de 94 para frente. E se a pessoa tiver contribuições para trás, professor? Aí ela vai servir para diversas outras coisas, mas não vai servir para o cálculo do salário de benefício. E por que esse marco temporal, né? Por que julho de 94 para frente? Porque foi a data do real, do plano real. Então, para não precisar estar fazendo aqui conversões do cruzeiro, cruzado novo, que eram as moedas que tinha na época, então não, eu vou pegar só de julho de 94, que é quando entrou o real, para cá, porque aí fica mais fácil. Eu corrigir porque, por exemplo, R$ 1.000 em 1994, em julho de 94, em agosto, eu só faço a correção e pronto, com o INPC. Agora, se eu pegar julho de 93, aí era o cruzeiro, cruzado novo, enfim, vários tipos de moeda, eu vou ter que passar por real depois, então é um trabalho muito grande. Então foi dito, não, é de 94 para frente, acabou, é onde eu vou calcular o salário de benefício, beleza? Então vamos analisar como é que é essa média aí que eu vou fazer. É interessante você saber como era antes, porque às vezes a banca pode querer confundir, né? Trazer o que está desatualizado para confundir vocês. Antes, a média levava em conta 80%. Até riscar logo aqui para nem confundir vocês. 80% dos salários de contribuição. Então, vamos analisar aqui, ó. Que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 salários de contribuição aqui. Nesse caso, eu ia pegar 80%, eu ia botar os 20% menores, eu ia jogar fora. Aqui nesse cálculo, eu ia jogar fora esses aqui, ó. Por quê, professor? Ora, vamos imaginar o seguinte, se eu fizer uma média aqui, ó, 10 mais 10 mais 10, que vai dar 30, dividido por 3, a média deu 10. Pronto, show de bola.
Agora, se eu fizer a média assim, 10, mais 10, mais 10, mais 1 e mais 2. Aqui vai dar 32, dividido por 5, vai dar 6,1 mais ou menos. Olha a diferença. Aqui a média deu 10, aqui deu 6,1. Por quê? Porque eu incluí dois números muito abaixo, né? O 1 e o 2 fizeram que a média baixasse aí. Então, antigamente eu pegava as 20 menores, né? Então, tipo assim, esse aqui, 1.300, vai fazer, baixar a média. Eu tirava 1.400. Os 20 menores eu tirava e só levava os 80% maiores. Com a reforma da Previdência, acabou isso daqui. Agora eu vou levar em conta tudo, é 100%. Não interessa se a pessoa ganhou 10 mil aqui num período, ou ela ganhou R$ 500 em outro, por exemplo, só exemplos hipotéticos. Lógico que isso aqui a gente vai analisar bem dessa forma. Mas eu estou colocando números assim estrambólicos para você entender. Eu vou levar tudo, 100% do salário de contribuição vai para o salário de benefício. Não vou excluir aí nem os 20% menores, não, como existia antigamente. Então, eu analisando isso daí, fazendo essa média, a média deu 1.902,62. Então, isso aqui é o salário de benefício dessa pessoa. Você observa que ele ganhou 1.300, que ele ganhou 1.400, que ele ganhou 2.400, 2.000, 2.100. Aí eu fiz a média, o salário de benefício dele é 1.902,62. É isso daqui que eu vou analisar para saber quanto que ele vai ganhar aí de aposentadoria, de auxílio. Eu vou levar em conta essa média aqui. Beleza? Detalhe interessante, ó. O valor do salário de benefício não será inferior ao de um salário mínimo. Então, se eu fizer a média aqui e der, por exemplo, R$ 700, não é isso que a pessoa vai receber. Ela vai receber pelo menos o salário mínimo. E o salário de benefício também não pode ser superior ao limite máximo do salário de contribuição na data do início de benefício. Aqui ele está falando do teto do RGPS, do Regime Geral de Previdência Social, que gira em torno aí mais ou menos de R$ 6.500, sempre atualizado, né? Estou falando aqui em média R$ 6.500. Esse é o teto do Regime Geral de Previdência Social, a média, como eu falei, né? Todo ano isso aqui é atualizado. Então, o salário de benefício fica, ninguém pode receber, por exemplo, em regra, um benefício maior do que o teto estabelecido no regime geral de previdência social. Ah, professor, mas eu ganho R$ 10.000. Mas fica limitado ao teto. Quando for calcular se a média der R$ 10.000, salário de benefício R$ 10.000, não. Vai ser limitado ao teto. Da mesma forma que se a média der abaixo do salário mínimo, a pessoa vai ter a vantagem de receber pelo menos o salário mínimo. Beleza? Já um detalhe interessante: o salário de benefício do segurado especial consiste no valor de um salário mínimo. Cuidado com isso daqui, porque muitas vezes o segurado especial ele não faz a contribuição, porque ele só vai contribuir quando ele tiver renda. E muitas vezes a pessoa vive em economia de regime de economia familiar, né? Às vezes ela planta para se sustentar, às vezes não tem condições de vender, não tem produção, então não faz contribuições. Então, nesse caso, o cálculo do salário de benefício é diferente. Eu vou calcular levando em conta que vai ser um salário mínimo. Mas se o segurado especial, ele quiser um pouquinho a mais, aí ele vai ter que contribuir facultativamente. Aí ele é segurado especial e ele paga por fora, né, a contribuição facultativa. Aí tudo bem, aí ele ganha um pouquinho a mais. Se não, o salário de benefício dele, o segurado especial, vai ser no valor de um salário mínimo. Feita essa introdução do que é o salário de benefício, como é que ele é calculado, né? Falei 100% do período contributivo, média aritmética simples, atualizado monetariamente. Vamos agora conhecer o primeiro benefício da Previdência Social, que é o auxílio por incapacidade temporária, que é um antigo auxílio doença. Professor, se cair auxílio doença na prova, a questão está errada? Não está 100% errada. Ela está assim, está desatualizada, né? Mas não está 100% errada porque na lei ainda tem auxílio doença. Então, muitas vezes, eu vou até falar os dois nomes aqui, mas o mais correto, que está até no regulamento da Previdência Social, que nesse momento
é o mais atualizado, por isso que eu estou sempre destacando aqui, ó, Regulamento de Previdência Social, porque a Lei 8.203, nesse ponto aqui, ela está um pouquinho desatualizada. A gente vai utilizar muitas normas do regulamento da Previdência Social. Então, vamos lá para o auxílio de incapacidade temporária, ou o antigo auxílio-doença. Quando a gente vai estudar os benefícios, temos que analisar essas 6 situações. O fato gerador. O que é o fato gerador? É o porquê que a pessoa vai receber aquele benefício. Por que ela vai receber aquele auxílio-doença? Então, é o fato gerador. Os beneficiários. Quem é que tem direito a esse benefício? A renda mensal inicial. Como é que eu vou calcular? Como é que a pessoa vai... O quanto que ela vai começar ganhando, né? Qual o início ali do benefício? Como é que eu tenho que calcular isso daí? A carência, já foi até estudado, né, os períodos de carência, que essa DIB é a data do início do benefício, quando é que ele vai iniciar? E o que é o DCB, professor? É a data da cessação do benefício, quando é que ele vai acabar. Então, sabendo isso daqui, eu acerto qualquer questão sobre os benefícios. Qualquer outro detalhe, aprofundamento, eu vou destacando aqui no decorrer da aula. Mas você precisa ter na sua cabeça isso daqui. Falou, vamos supor, aposentadoria por incapacidade permanente. Você, fato gerador, beneficiários, renda mensal inicial, carência, DIB e o DCB. Beleza? Então, sobre a carência já foi estudada, né? Do auxílio por incapacidade temporária. Ela pode ser, em regra, 12 meses ou zero, se for aí acidente de qualquer natureza, né? Doença profissional ou aquelas doenças estabelecidas naquela lista, né? Carência eu não vou estar falando muito, porque já teve uma aula específica só para isso. Vamos trabalhar com os outros detalhes aí. Beneficiários, quem tem direito ao auxílio por incapacidade temporária, essa tabela também eu já tinha apresentado para vocês, passar mais rápido aqui, todos os segurados da Previdência têm direito ao auxílio por incapacidade temporária. Beleza. Agora chegamos no mais importante, o fato gerador. Quando é que a pessoa vai receber o auxílio por incapacidade temporária? O auxílio por incapacidade temporária será devido ao segurado que, uma vez cumprido, quando for o caso, o período de carência, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Então, cuidado com isso daqui. Ah, professor, uma pessoa adoeceu, passou 3 dias doente. Tem direito ao auxílio por incapacidade temporária? Não. Professor, uma pessoa adoeceu, passou 10 dias de atestado médico. Tem direito a esse auxílio? Não. Para ter direito ao auxílio por incapacidade temporária, a pessoa tem que ficar incapacitada por mais de 15 dias consecutivos. Beleza? Então, cuidado com esse detalhe aqui, sobre esse fato. Não é o auxílio, como era chamado, auxílio-doença, não é a pessoa adoecer. Aí ela adoeceu, tem um auxílio-doença? Não. É aquela doença, né, aquela incapacidade perdurar por mais de 15 dias consecutivos. Aí sim que a pessoa vai ter direito a receber esse auxílio por incapacidade temporária. Por 16 dias já tem direito, 17, 18, passou de 15 dias, a pessoa já vai ter direito a esse auxílio. Beleza? Agora vamos analisar isso aqui, ó. Não será devido auxílio por incapacidade temporária ao segurado que se filiar ao RGPS já portador de doença ou lesão. Então, a pessoa, quando ela foi filiada, ela começou a trabalhar, por exemplo, ela já tinha aquela doença. Aí depois ela quer o auxílio. Não, eu estou doente. Não, se você já era portador daquela doença, né, você não vai ter direito ao auxílio por incapacidade temporária. Salvo se ocorrer o quê? Progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. Então, vamos lá. A pessoa, quando ela foi filiada, ela já tinha aquele problema. Um problema na visão, um problema na perna, por exemplo, ela já tinha. Então, por aquele motivo, ela não vai ter auxílio-doença, porque ela já tinha aquela doença quando ela entrou nos quadros da Previdência Social. Mas aí, se eu tiver uma progressão, a doença piorou, um agravamento, aí sim, aí ela vai ter direito ao auxílio por incapacidade temporária. Isso aqui também vale para aposentadoria por invalidez, aposentadoria por incapacidade permanente. A pessoa entrou no regime geral, ela já tinha aquela doença.
ela não pode invocar aquilo ali para ser aposentada por invalidez, por exemplo. Só, salvo, né? Se tiver aí uma progressão, um agravamento daquela doença. Então, cuidado com esse detalhe. Que também é muito importante, ó. Não será devido auxílio por incapacidade temporária ao segurado recluso, segurado que está preso em regime fechado. Cuidado com isso, porque eu tenho 3 tipos de regime. Eu tenho o regime aberto, eu tenho o regime semi-aberto e eu tenho o regime fechado. Que não precisa você saber a diferença entre os 3, aí já é direito penal, processo penal. Mas aqui você deve conhecer, deve ter ouvido falar, né? Ah, fulano vai só dormir na delegacia. Passa o dia trabalhando e vai dormir na delegacia. Esses regimes abertos e semiabertos têm uma certa liberdade quanto a isso. O regime fechado, não. Então, quem está no regime aberto e semiaberto recebe, sim, o auxílio por incapacidade temporária. Agora, quem está no regime fechado não recebe auxílio. Professor, mas ele estava doente, mas não recebe. Não recebe o auxílio por incapacidade temporária, beleza? E olha um detalhe aqui. Quando a pessoa, se ele estava recebendo o auxílio por incapacidade temporária e foi preso no regime fechado, o auxílio vai ficar suspenso. Suspenso por 60 dias. Como assim, professor? Mais de 60 dias, acabou o auxílio. Não entendi, professor. Quando é o seguinte, vamos supor que a pessoa vinha recebendo o auxílio por incapacidade temporária. Ela foi presa. Aí suspende, deixa de receber. Só que ela passou 20 dias presa. Depois foi posta em liberdade. Aí ela volta a receber o auxílio por incapacidade temporária. Pronto. A pessoa vinha recebendo o auxílio por incapacidade temporária. Foi presa. Fica suspenso. Só que ela ficou presa aí por 80 dias. Quando ela tiver em liberdade, ela vai receber de novo? Não, cessou. A suspensão é até 60 dias. Até botei aqui tem uma série, sei lá, 60 dias infiltrados na prisão. Para você lembrar dos 60 dias aqui, é justamente o prazo de suspensão do auxílio por incapacidade temporária. Beleza. Quando ele está preso, em regime fechado, fica suspenso. Vamos supor que essa prisão foi considerada ilegal. A pessoa, logicamente, vai ter direito de receber o que teria direito, né? Ela ia receber o auxílio por incapacidade temporária, mas foi presa, deixou de receber. A prisão foi considerada ilegal. Ela vai ter direito de receber o que ela teria direito, né? Logicamente. Agora vamos para a renda mensal inicial. O auxílio por incapacidade temporária consiste em renda mensal correspondente a 91% do salário de benefício. É uma das mais cobradas em prova, essa renda mensal inicial, porque ela é um pouco estranha, né? 91% do salário de benefício. Então, vamos lá, vamos calcular aqui como é que vai ser a renda mensal inicial dessa pessoa. Pegando aquele mesmo exemplo que eu trouxe para vocês, então, fazendo a média aqui, o salário de benefício deu 1.902. É isso aqui que a pessoa vai receber? Não. Como ela está pleiteando aí um auxílio por incapacidade temporária, então a renda mensal inicial vai ser 91% desse salário de benefício. Vai ser 91% de 1.902. Então a renda mensal inicial deu 1.731. Eita, professor, eu vou fazer esse cálculo doido na hora da prova? Muito difícil. Pode cair uma questão dessa? Pode, mas é muito difícil, porque são cálculos com números quebrados e tudo, então é muito complicado de cair na prova. O que vai cair é perguntando como que faz esse cálculo, né? Para você saber essa questão dos 91%, às vezes a prova pode lhe dizer que o salário de benefício é R$ 2.000, por exemplo, e perguntar se a pessoa vai receber 2.000 no benefício. Então, isso aí é interessante você saber. Beleza? Então, auxílio por incapacidade temporária, renda mensal inicial é 91% do salário de benefício. Então, essa pessoa aqui,
ela vai começar a ganhar 1.731. Todo ano isso aí vai ser reajustado, logicamente, como já foi explicado. Tranquilo, olha essa questão aqui. Maria, casada, sofreu um acidente de trabalho em 1º de fevereiro de 2018 e ficou afastada da empresa que trabalha por 3 meses. Recebendo auxílio-doença até a data imediatamente anterior ao seu retorno, que ocorreu em 2 de maio de 2018. Na data do acidente, o cônjuge de Maria tinha 44 anos de idade. Nessa situação hipotética, durante o afastamento por incapacidade temporária, a renda mensal inicial do benefício previdenciário recebido por Maria deve ter correspondido a 91% do salário de benefício. Perfeito, correto aí. E você percebe, ó, afastamento por incapacidade temporária. A banca já trabalhou, a banca CESP, né, com a nomenclatura mais atualizada. Portanto, é assim, dessa forma que pode cair na prova de vocês. Beleza. Como eu já tinha até explicado, né, o salário de benefício segurado especial consiste em um salário mínimo. Só que aqui você tem que tomar cuidado com um detalhe. A Lei 8.213, ela traz um limite. É como se aqui fosse 2 limites. E o que ela vai falar? Olha como ela é um pouco desatualizada. Ó. Ela trouxe auxílio-doença. O auxílio-doença não poderá exceder a média aritmética simples dos últimos 12 salários de contribuição. Inclusive, em caso de remuneração variável, se não alcançando o número de 12, a média aritmética simples do salário de contribuição existentes. Como assim, professor? Eu não entendi essa parte final. Se a pessoa tiver, por exemplo, 40 contribuições, eu vou fazer a média dos últimos 12. Mas se a pessoa tiver só 10, eu vou fazer a média dos 10. É o que ele fala aqui. Não alcançando o número de 12, a média vai ser dos salários de contribuição existentes. Então, vamos lá. Trouxe aqui, ampliei mais um pouquinho, né? O CNIS da pessoa, que é o CNIS, vocês vão trabalhar muito com ele, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. É um extrato previdenciário onde demonstra tudo. Tá aqui, ó, em março de 2014, em janeiro de 2014, e assim vai indo, até 2017, vai detalhando o salário de contribuição, qual foi a base de cálculo, né, para aquela contribuição. Então, essa pessoa aqui, ela vai querer aí um auxílio-doença, por exemplo, auxílio por incapacidade temporária. Eu fazendo a média aqui, analisando 100%, né, pegando tudo do salário de contribuição, o salário de benefício foi igual aí a R$ 1.700. Pronto. É isso que a pessoa vai receber? Não. Isso aqui é a base de cálculo para o benefício. Agora eu preciso pegar 91% desses 1.700, que deu 1.548. Pronto, eu já posso afirmar com 100% de certeza que a pessoa vai receber 1.548? Não, não posso. Por quê? Porque eu tenho que fazer agora um novo limite, que é a média dos últimos 12 salários de contribuição. Então, eu vou pegar esses, não, aqui dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aqui, até aqui. Vou pegar os últimos 12 e vou fazer uma média entre eles. Eu fiz aqui já para ganhar tempo, deu 2.060. Pronto. Então, isso aqui é como se fosse o teto do auxílio por incapacidade temporária. Se a renda mensal inicial der abaixo do teto, tudo bem. Quer dizer que ele vai ganhar 2.000, professor, de auxílio por incapacidade temporária? Não. Vou repetir, vou fazer de novo aqui, começando do zero para você entender. O que acontece? Qualquer outro benefício, eu calculo a renda mensal inicial e pronto. E eu só vou me preocupar com o quê? Eu vou me preocupar se isso aqui está acima do salário mínimo, ou igual, né, ao salário mínimo, ou isso aqui está até o teto do regime geral de previdência social, que gira em torno de R$ 6.500. Pronto. Outros benefícios, eu vou me preocupar só com isso. Então, eu fiz o cálculo, normalmente aquilo ali é o que a pessoa vai receber. O auxílio por incapacidade temporária, ele tem um outro teto que eu tenho que analisar. Eu não posso simplesmente fazer esse cálculo e pronto. E qual é esse outro teto? Eu vou pegar as últimas 12 contribuições, vou fazer uma média
entre elas. Aí eu vou achar um outro teto, que foi esse daqui. Então, para essa pessoa, o máximo que ela pode receber de auxílio-doença é 2.060, nessas condições aqui. Beleza? Mas eu fazendo o cálculo deu 1.548. Então, ok, tá perfeito. Observa como pode mudar. O que foi que eu vou mostrar para vocês foi que eu fiz aqui. Olha, a pessoa começa ganhando 1.300, vai aumentando até aqui, ó, ganhou 2.700 aqui, 2.060. O que foi que eu fiz? Eu inverti. Olha aqui, eu coloquei as maiores no início. Então, aqueles valores de 2.000, eu coloquei tudo no início. E os valores menores eu coloquei no final. Observe como vai mudar aqui. A média não muda, porque os valores são os mesmos. Eu só mudei de lugar. Então, a média, o salário de benefício, vai ser o mesmo, R$ 1.700. Vou calcular a renda mensal inicial, 91% disso vai dar a mesma coisa, 1.548, porque são os mesmos valores. Simplesmente eu mudei de lugar. Botei os maiores primeiro e os menores por último. Beleza. Vou calcular agora o outro teto, né? Vou pegar os últimos 12 salários de contribuição e vou fazer uma média entre eles. Como eu coloquei os menores por último, a média baixou. E a média agora deu 1.382. E agora? Um tetozinho aqui. Essa pessoa vai poder ganhar 1.548? Não. Ela não vai ganhar isso daqui. Ela vai ganhar 1.382. Beleza? Então, agora vocês perceberam a influência disso daqui, né? Se a pessoa, às vezes, começa ganhando muito, mas no final ela está ganhando pouco, então a média dela vai baixar, consequentemente, o auxílio por incapacidade temporária dela vai baixar também. Tranquilo? Agora, se a média for alta, né? Se o teto aí for alto, aí ela pode ganhar o que foi estabelecido ali. Beleza? Então, vamos lá. Agora, a data do início do benefício. Isso aqui é bem interessante. Quando é que vai iniciar o benefício? Isso aqui você tem que tomar cuidado com um detalhe. Por conta do seguinte, existe o quê? Vou pegar aqui mesmo. Quando a pessoa ela adoece, a Previdência Social não sabe. Não tem como saber que a pessoa adoeceu. Então, a pessoa tem que fazer o quê? Tem que fazer o requerimento. Tem que ir lá pedir esse benefício, né? Porque a Previdência Social não tem como saber se a pessoa adoeceu. Quantos milhões de segurados a Previdência não tem? Ela vai saber que todos eles adoeceram? Não. Então, a pessoa tem que fazer o requerimento, tem que pedir aquele benefício. Então, nesse primeiro momento, o que eu estou levando em consideração é que do dia que a pessoa ficou incapacitada até ela fazer o requerimento, olha aqui embaixo, ó, do dia que ela ficou incapacitada até ela fazer o requerimento, isso daí foi dentro de 30 dias. Beleza? E professor, às vezes passa. Às vezes a pessoa fica doente, aí às vezes não está nem pensando nisso, né? Às vezes por não saber, às vezes por esquecer mesmo. Aí, eita, eu tenho direito ao auxílio por incapacidade temporária. Aí, depois de 30 dias que está doente, aqui vai solicitar. Pode acontecer. Então, nesse primeiro momento, eu vou analisar a data do início do benefício, se ela solicitar dentro de 30 dias. Qual vai ser a data do início? Vai ser a data do início da incapacidade. Isso para os segurados em geral, exceto segurado empregado. Como assim, professor? Se a pessoa, o início da incapacidade foi no dia 5 de fevereiro, mas a pessoa só fez a entrada do requerimento no dia 15 de fevereiro, 10 dias depois. Beleza. Quando é que vai iniciar? Qual o dia do início do benefício? Porque isso aí influencia o dia do início. Até quanto é que ela quanto vai receber, né? Se iniciar um pouco atrás, ela vai receber um pouquinho a mais. Vai iniciar dia 15 ou dia 5? Como o requerimento foi feito dentro de 30 dias da data da incapacidade, ela deve entrar dia 15, mas a data do início vai ser dia 5. Ela vai receber desde o dia 5 de fevereiro, porque ela deu entrada dentro dos 30 dias. Mas cuidado que tem uma exceção. Uma exceção para quem? Para o segurado empregado. Por quê? Porque o segurado empregado, ele vai receber
A data do início é a partir do 16º dia de afastamento. Espera aí, professor. Não entendi aqui. 16º dia, por que isso? Porque os 15 primeiros dias ele recebe, só que é a empresa que paga. É a empresa que vai pagar ele. A Previdência Social só vai pagar do 16º dia em diante. Beleza? Cuidado com esse detalhe. Quem é segurado empregado, os 15 primeiros dias de afastamento, quem vai pagar é a empresa que paga. Então, a pessoa tá de atestado médico. Aí o médico deu um atestado de 30 dias, por exemplo, para a pessoa. Os 15 primeiros, a pessoa fica em casa 30 dias, mas os 15 primeiros dias, quem está pagando é a empresa. Os outros 15 dias, quem paga é a Previdência Social. Diferente se a pessoa for, por exemplo, um contribuinte individual, e receber um atestado de 30 dias. Aí, nesse caso, quem vai pagar esse período completo vai ser a Previdência Social, beleza? Então, cuidado com esse detalhe. Agora, se a pessoa demorou mais de 30 dias para dar entrada aí nesse benefício, aí vai ser a data do requerimento. Olha como a pessoa pode perder, né? Aquele exemplo, vou já dar vários exemplos aqui, mas se a pessoa teve a incapacidade dia 5/2 e ela deu entrada, por exemplo, no dia 4 de março, eita, quase perdia, né? Quase, mas foi dentro de 30 dias. Respeitou os 30 dias. Então, aqui vai retroagir, ela vai receber o benefício aqui, desde o dia 5/2. O primeiro pagamento dela vai ser uma bolada, né? Porque quase um mês atrás que ela foi dar a entrada, mas tudo bem. Agora, se ela adoeceu dia 5/2, o início da incapacidade, e ela só foi dar a entrada no dia 15 de março, acabou, meu patrão. Esse período aqui, ó, ela perdeu. O início do benefício vai ser o dia 15 de março. Vai ser a data do requerimento dela, porque já passou de 30 dias. A Previdência deu um bônus para ela, ela não quis, pois agora ela perdeu esse período. Olha aí, tanto que ela perdeu, né? Mais de um mês aí, pegando em conta isso daqui, ó, 1.548, a pessoa perdeu aí uns R$ 1.700, se duvidar, só pela questão do prazo. Então vamos analisar isso daqui, ó. A incapacidade foi no dia 5/2. A pessoa deu o requerimento, fez o requerimento no dia 20/2 e é um contribuinte individual. Qual é a data do início do benefício? Vai ser no dia 5/2, a data do início da incapacidade. Porque dentro do período da incapacidade para o requerimento foi até 30 dias. Pronto. Agora aqui, a incapacidade foi 5/2. Ela fez o requerimento no dia 20/2. Ela é um segurado empregado. Quando é que vai ser a data do início do benefício? Opa, cuidado. Muita gente pode dizer 5/2. Não, ele é um segurado empregado. Então, a data do início do benefício vai ser o 16º dia de incapacidade. Então, a incapacidade foi no dia 5, certo? Mas do dia 5, contando aí os 15 dias, né, os 15 primeiros dias, isso daqui é a empresa que vai pagar. A Previdência só vai ficar responsável do 16º dia para frente. Então, cuidado, pega a linha de prova, né? Muita gente diz, como está dentro de 30 dias, a data do início é no dia 5. Não, ele começou a ter incapacidade dia 5, mas os 15 primeiros é da empresa. E aí só o 16º dia que a Previdência fica. Professor, e a empresa paga e pronto. Isso a empresa vai ter vários benefícios aí em relação a isso. A gente vai trabalhar também com salário de maternidade, que a empresa pode compensar esses valores e assim por diante. Mas esse daqui a empresa fica obrigada a pagar, está na lei, os 15 primeiros dias. Beleza? Então, a Previdência Social, o INSS, por exemplo, só vai ficar responsável a partir do 16º dia. Agora, a situação diferente é aqui, ó. Você percebe que aqui mudou. Se a pessoa é contribuinte individual, se a pessoa é aí um segurado especial, por exemplo, se é demais segurados, né, empregado doméstico,
Nesse caso, a data do início do benefício, se for dentro de 30 dias, vai ser a data do início da incapacidade. Agora, se ela for um segurado empregado, aí vai ser no 16º dia. Mas aqui, a pessoa adoeceu no dia 5/2. Fez o requerimento dia 19 de março, então mais de 30 dias. Qual vai ser a data do início do benefício? Dia 19 de março. A data que ela fez o requerimento. O que ficou para trás, ela perdeu. Beleza, contribuinte individual. Se for um segurado empregado, a incapacidade foi dia 5/2, ele deu requerimento dia 19 de março. Também mais de 30 dias. Qual vai ser a data do início do benefício? 19 de março. A data do requerimento. Ele perdeu o que ele teria direito aí. Do 16º dia para frente, ele perdeu, não vai receber, porque ele demorou para fazer esse pedido, beleza? Então, cuidado com esse detalhe aí. Se concedido novo benefício decorrente do mesmo motivo de incapacidade no prazo de 60 dias contado da atestação do benefício anterior, a empresa ficará desobrigada do pagamento relativo aos 15 primeiros dias de afastamento. Isso aqui é bem interessante, porque é o seguinte, a pessoa teve que a incapacidade, segurar empregado. Os 15 primeiros dias da empresa. O restante, INSS. Aí a pessoa parou. Se dentro de 60 dias ela solicitar um novo auxílio por incapacidade temporária, é como se fosse prorrogação desse daqui. Então já continua com o INSS. Não tem negócio de 15 dias da empresa, não. Quando a gente estuda licenças no Estatuto dos Servidores, às vezes tem isso daqui, né, na maioria das vezes. Se a licença for concedida dentro de 60 dias do término da outra, considera-se prorrogação. Aqui funciona quase da mesma forma. Então, se entre dois auxílios doença, né, dois auxílios por incapacidade temporária, tiver dentro de 60 dias, então é como se fosse prorrogação, continua do INSS. Agora, se tiver mais de 60 dias, então aqui a pessoa teve uma incapacidade. 15 dias foi da empresa, o restante do INSS. Aí, 75 dias depois, ela solicita outro. É como se fosse do zero. Aí aqui vai, 15 dias da empresa, a partir do 16º dia, INSS. Beleza? Então, cuidado com esse detalhe aí. O segurado empregado, inclusive o doméstico, em gozo de auxílio por incapacidade temporária, será considerado pela empresa e pelo empregado doméstico como licenciado. E a empresa que garantir ao segurado licença remunerada ficará obrigada a pagar durante o período do auxílio por incapacidade temporária a eventual diferença entre o valor do benefício recebido e a quantia garantida pela licença. Então, se a empresa aqui ela vai pagar uma licença remunerada, né, por motivo de doença para a pessoa, e essa licença é R$ 2.000, e o auxílio por incapacidade temporária é 1.500, por exemplo, a empresa vai pagar essa diferença, esses R$ 500 a mais aí, que se ela garantir aquela licença, então ela vai ter que pagar aquilo ali. Aqui é bem interessante essa regra, ó. O auxílio por incapacidade temporária do segurado que exercer mais de uma atividade abrangida pela Previdência Social será devido mesmo no caso de incapacidade apenas para exercício de uma delas. Então aqui, por exemplo, a pessoa que exerce um cargo de professor e técnico, exerce duas funções. Só que ela ficou incapacitada só para o de técnico. Ela continua exercendo a função dela de professor. Ela pode receber auxílio por incapacidade temporária só por essa função? Pode. É o que diz aí. Quem exerce mais atividade abrangida pela Previdência Social vai ser devido mesmo no caso de incapacidade para apenas uma. Então, ficou incapacitado para essa, para outra ele ainda consegue exercer. Aí, ele vai poder receber o auxílio por incapacidade temporária. Beleza? E um detalhe, ó. Nesse caso aí, o valor do auxílio pode ser inferior ao salário mínimo, desde que se somado as demais remunerações, resulte em valor superior ao salário mínimo. Como assim, professor? Quando a pessoa trabalha só em um local, não pode, o valor do auxílio por incapacidade temporária tem que ser igual ou superior ao salário mínimo. Mas aqui, como a pessoa tem duas,
Então, pode ser que o auxílio doença dela dê R$ 500, mas ela ganha 2.000 aqui. Aí, no total, ficou 2.500. Aí, tudo bem. Aí, aqui, nessa forma, pode ser, né? Então, o valor do auxílio de capacidade temporária pode ser inferior ao salário mínimo, desde que eu, somando as outras remunerações que a pessoa possui, dê um valor superior ao salário mínimo. E aí, se no caso, durante o recebimento do auxílio por incapacidade, a temporária incapacidade segurada para cada uma das atividades, se aqui nesse caso, se ele tiver melhorando aqui essa leitura, né? Porque às vezes ele é um pouco ruim de você entender. Aqui é quando a pessoa está incapacitada para as duas atividades. Aí ele vai receber 2 auxílios doença? Não, só vai receber um. Mas esse valor vai ser revisto com base no salário de contribuição de cada uma. Como assim? Aqui, nesse caso, ele só ficou incapacitado para uma, mas se ele ficar incapacitado para as duas, vai ser 2 auxílios doença? Não, mas eu vou pegar o salário de contribuição daqui, o salário de contribuição daqui, para levar em conta do cálculo. Então, ele vai ser bem maior, né? Porque eu vou pegar os 2 salários aí para fazer o cálculo. Tranquilo? Beleza. Quando o segurado exercer mais de uma atividade que for considerado definitivamente incapaz para uma delas, o auxílio por incapacidade temporária deverá ser mantido indefinitivamente. Hipótese que não caberá a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, enquanto a incapacidade não se estender às demais atividades. Como assim, professor? A pessoa está recebendo um auxílio por incapacidade temporária. Ela foi considerada definitivamente incapaz, ali é para transformar em aposentadoria por incapacidade permanente. Só que ele exerce as duas funções aqui. E ele ficou incapaz só para essa. Ele ainda consegue exercer a outra. Então, ele fica recebendo auxílio por incapacidade temporária aqui e exercendo a outra. Eu só vou conceder a aposentadoria por incapacidade permanente quando a incapacidade for para as duas. Aí sim é que ele vai receber a aposentadoria por incapacidade permanente. Beleza? Cuidado com esse detalhe. E olha um tópico importante aqui sobre o auxílio por incapacidade temporária. Ele pode ser concedido de ofício. É uma situação muito excepcional. Porque a Previdência não está preocupada em conceder nada de ofício para ninguém. A pessoa tem que ir lá pedir. Mas o auxílio por incapacidade temporária, ele entra como exceção aí, ele pode ser concedido de ofício, se a Previdência, né, tiver ciência da incapacidade do segurado. E ele não solicitou, ela pode ir lá, tiver uma perícia, né, alguma coisa que ela fez, ela vai lá e concede esse auxílio por incapacidade temporária de ofício, mesmo que a pessoa não tenha feito o requerimento. E a empresa também pode protocolar requerimento de auxílio por incapacidade temporária, se também verificar, né, que o servidor está doente, ele vai lá e a empresa também pode protocolar esse pedido. Detalhe bem interessante aqui, isso aqui é muito cobrado em prova. O segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária concedido judicial ou administrativamente, ele está obrigado, independente de sua idade, sob pena de suspensão, a submeter a exame médico, a cargo da perícia médica do INSS, processo de reabilitação e tratamento que for dispensado gratuitamente. Então, a pessoa está recebendo esse auxílio por incapacidade temporária, vai ter uma perícia médica, ela é obrigada a submeter. Tem um processo aqui de reabilitação profissional, ela é obrigada a participar. Tem um tratamento médico ali que foi dispensado gratuitamente, ela vai ser obrigada a participar. Ah, eu não quero, como está acontecendo muito agora na pandemia, né? Questão de vacina. Ah, eu não quero me vacinar, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Vamos supor que isso aí se torne parte do processo, né? E seja obrigado. Só um exemplo, né? Ainda não chegou a isso daí. Mas vamos supor que a pessoa está lá doentada, não, tem que tomar a vacina. E ela, não, eu não quero, eu não tomo. Pois pronto, beleza, meu patrão. Ó, a Previdência acha é bom. Quer não? Ah, não vou nem insistir muito, não. Suspende. Fica sem receber. Não quer, pois também não recebe. Só vai receber se fizer o tratamento. Só que tem 2 tratamentos que a pessoa não é obrigada a fazer, que é a transfusão de sangue e o cirúrgico. Aí, nesse caso, é facultativo. Aqui, sim. Agora, outros tratamentos que foram dispensados gratuitamente
perícia médica e reabilitação profissional, a pessoa é obrigada a participar, senão o benefício fica suspenso. Agora, cirurgia já é algo mais sério. Então, você vai ser obrigado a fazer a cirurgia. Não, a pessoa ela pode... Não, peraí, eu vou analisar se realmente eu estou precisando dessa cirurgia. Transfusão de sangue, aqui também porque entra a questão das pessoas, né, de algumas religiões que não fazem, que a religião não permite. Por conta da ideologia, ela entende que aquilo ali é errado. Então, nesse caso, foi a Previdência, seguindo essa tendência aí, colocou que a transfusão de sangue ela é facultativa, beleza? Vamos lá. Aqui ele vai falar do auxílio por incapacidade temporária, que é concedido judicial ou administrativamente, através de um processo judicial, um processo administrativo, que a pessoa pleiteou e ganhou o auxílio por incapacidade temporária. Muitas vezes os benefícios da Previdência a pessoa vai conseguir judicialmente. Às vezes o INSS nega, a pessoa entra na justiça e consegue. E aí vai ter que estabelecer o prazo, a duração do benefício. O benefício vai ser por 2 meses, o benefício vai ser por 3 meses, por 1 mês e meio, por exemplo. Se não colocar prazos, o prazo vai ser de 120 dias. Então, se não colocou, o benefício foi concedido judicialmente, por exemplo, e o juiz não colocou prazos, então, se não for estabelecido, o benefício vai ser de 120 dias. Após 120 dias, cessa o benefício e a pessoa vai ter que requerer novamente, no caso, se ela quiser prorrogar. Beleza? Aqui o acidente do trabalho, o auxílio por incapacidade temporária, que for considerado acidentário. Como assim? Por conta do seguinte, a pessoa pode ter um auxílio por incapacidade temporária por qualquer tipo de doença, né? Ou por um acidente do trabalho. Se for um acidente do trabalho, o segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantia pelo prazo mínimo de 12 meses. Uma certa estabilidade aí, ó, da manutenção do seu contrato de trabalho na empresa após a cessação do auxílio-doença acidentário. Então, aqui, a Lei 8.203, né, ainda coloca auxílio-doença. Então, se for um auxílio-doença acidentário, terminou esse auxílio-doença, a pessoa ganha uma estabilidadezinha de 12 meses, garantia aí pelo prazo mínimo de 12 meses da manutenção do seu contrato de trabalho. Se não for acidentário, professor, for um auxílio-doença normal, a pessoa tem essa estabilidade? Não, não tem. Beleza? Cuidado com esse detalhe. Agora, a data da cessação do benefício, quando é que vai acabar o auxílio por incapacidade temporária? Na data da recuperação da capacidade, lógico. Se a pessoa está incapacitada, ela recebe. Se ela já recuperou, para de receber. Quando ela vai receber, quando faz a conversão, né? Ela para de receber o auxílio e agora está aposentada por incapacidade permanente. Ou quando for concedido o auxílio acidente, aliás, pelo mesmo evento causador da redução da capacidade laborativa. Isso aqui, quando eu for explicar o auxílio acidente, eu vou explicar bem melhor isso. Mas aqui, agora, quero que você entenda isso. Quando é que vai cessar? E outra coisa, pela morte também do segurado, lógico, né? Ele morreu, cessou o auxílio. Então, data da recuperação da capacidade, concessão de aposentadoria por incapacidade permanente e concessão de auxílio acidente pelo mesmo evento causador da redução da capacidade laborativa. Beleza? Com isso, a gente finaliza nosso primeiro bloco, com auxílio por incapacidade temporária. No próximo bloco, vamos trabalhar com aposentadoria por incapacidade permanente. Beleza? Aguardo vocês aí. Um forte abraço.